Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta de hoje é falarmos sobre semelhanças de triângulo. Na verdade, nós vamos fazer alguns exercícios do livro didático de vocês. Os exercícios propostos, 13 e 14, da página 116, e os testes, 5, 8, 11 e 14, da página 116 a 119. Então, minha sugestão é vocês pausarem o vídeo agora, tentarem fazer esses exercícios, e após essa tentativa, e espero que com sucesso, vocês vão assistir a correção, tá? É claro que se vocês acertarem alguns desses exercícios, vocês podem assistir o vídeo até um pouco mais acelerado, tá? Mas é sempre importante ver até outras resoluções para ver outras possibilidades de resolução. Bora lá? Bom, considerando que vocês já tentaram fazer os exercícios, vamos para a resolução. No triângulo a seguir, EFGH é um quadrado. Se BC mede 36 centímetros e EF 4 centímetros, determine a altura do triângulo ABC. Bom, nessa figura aqui, além do quadrado, a gente enxerga alguns triângulos, né? O triângulo AFG, AEF, ABC, EBG, FHC. E a partir desses triângulos, eu vou escolher dois para montar uma semelhança de triângulos. Então, eu tenho aqui esse triângulozinho aqui, tá? AEF, e eu vou chamar a altura dele de H, e a base dele, F, é 4 centímetros, que é um dos lados do quadrado. Tá? Eu tenho um outro triângulo aqui, esse outro triângulo é o triângulo ABC, ele vai ter como altura esse H aqui, que foi o que eu nomeei aqui, mais 4 aqui, ok? Então, por isso que vai ser H mais 4 a sua altura, tá? Deixa eu apagar essa partezinha aqui, que eu já coloquei o 4 ali. E a sua base ali, BC, vai ser 36. Bom, a primeira coisa, eu preciso identificar se esses triângulos são semelhantes. E fica fácil provar isso, porque esse ângulo A aqui, ele está aqui e está aqui. Logo, esses dois triângulos têm dois lados, dois ângulos internos iguais. Esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui. Porque aqui eu tenho retas paralelas, cortadas uma transversal, esses ângulos são correspondentes. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Ok? Então, eu digo que, pelo caso A, os triângulos são semelhantes. Tá? Então, triângulo ABC é semelhante ao triângulo AEF. A partir do momento que eles são semelhantes, eu posso montar uma proporção entre os segmentos homólogos, tá? Então, o que eu vou montar aqui? A altura está para essa altura, assim como essa base está para essa base. Posso fazer isso, tá? Só o contrário. 36 está para 4, assim como H mais 4 está para H. Montada essa proporção, eu vou conseguir determinar o valor de H, tá? Um outro detalhe, pessoal, como esse lado aqui do quadrado é paralelo a essa base aqui, que é paralela a esse lado, existe o teorema fundamental da semelhança, né, que garante que esses dois triângulos são semelhantes, tá? Eu já sabia disso. Bom, simplificando 36 e 4 por 4, eu vou obter 9 sobre 1, vou multiplicar cruzado, propriedade fundamental da proporção, 9H igual a H mais 4, passo o H para lá, fica 8H igual a 4, o 8 está multiplicando, passo para lá dividindo. Tomem cuidado, é muito comum, como 8 ser maior, de alguns alunos confundirem e colocarem 8 sobre 4, mas na verdade é 4 dividido por 8, que é 0,5 centímetros, tá? Determinei o que eu queria, que é a altura do triângulo ABC? Não. A altura do triângulo ABC é H mais 4. Então, vai ser 0,5 mais 4, que é 4,5. Agora sim eu determinei o que eu queria. Professor, eu podia ter chamado isso aqui de H? Sim, se eu tivesse chamado isso tudo de H, aqui seria H menos 4. Daria para resolver do mesmo jeito. Tá? Questão 14. Na figura a seguir, MNPQ é um losango. Se MT é 12, MS é 6, quanto mede cada um dos lados do losango? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que um losango é um quadrilátero que possui lados, todos os lados iguais. Então, vou chamar de X, X, X e X aqui. MT é 12. Se tudo ali de MT é 12 e MN, se tudo aqui é 12 e aqui é x, essa medida aqui vai ser 12 menos x, ou seja, o total menos essa parte. Tá? Da mesma forma que se ms é 6, ou seja, se daqui até aqui é 6 e aqui é x, aqui vai ser 6 menos x.
Agora eu preciso identificar triângulos semelhantes. Eu vou trabalhar com dois triângulos aqui, tá? Que é o triângulo maior aqui, é MTS, que tem lado 12 e lado 6 aqui, e o lado TS eu não sei, e um triângulo menor, tá? Aqui não ficou menor não, mas ele é menor, é esse daqui, ó, TNP. Desculpa aqui, mas não ficou no tamanho proporcional não, tá? Bom, qual que é essa medida aqui? 12 menos x, e essa daqui x. Vou transportar para cá. Pessoal, esse ângulo aqui, T, ele é o mesmo aqui e aqui, certo? Bom, esse ângulo aqui é de 90 graus, porque ele é do quadrado. Esse ângulo aqui é de 90, consequentemente, esse que é suplementar ele também é 90. Então, provei que esse ângulo aqui é 90 e esse ângulo aqui também é 90. Consequentemente, pelo caso, novamente, caso AHA, que é o caso que mais vai aparecer, tá? O triângulo MTS é semelhante ao triângulo. Vamos lá. Eu coloquei M, que é o ângulo de 90, que eu tenho que colocar N. Depois eu coloquei T, aqui é T e aqui é P. Tá? A partir do momento que eu sei disso, eu posso montar a proporção. Tá? 12, vou pôr dois tracinhos aqui, ó, tá? Que se eu ponho esse ângulo com dois tracinhos, está para 12 menos x, que se eu ponho um ângulo com dois tracinhos, assim como 6, que se eu ponho um ângulo t, está para x, que também se eu ponho ângulo t. Eu vou simplificar esse 12 e o 6, dividir ambos por 6. Eu vou passar a ter 2 e 1 aqui e vou multiplicar cruzado. Tá? 2 vezes x, 2x, e 1 vezes 12 menos x, 12 menos x. Passa o x para cá, soma vira 3x. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. Resposta final, 4. O que é seu C? Unidade de comprimento. Observe que o enunciado, ele não dá unidade, tá? Mas eu sei que é uma unidade de comprimento. Questão 15. A rampa de hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Então, vou pensar aqui numa rampa, 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, então nesse sentido aqui, ele está caminhando nesse sentido, percebe que ao se deslocar 3,2 metros, ele alcançou uma altura de 0,8. Então, ele alcançou uma altura aqui de 0,8 ao caminhar 3,2 metros. Tá? A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é, então eu quero saber isso daqui, ó, tá? Obviamente meu desenho não ficou tão bonito, então faço outro aqui prontinho para vocês, bem bonito. Bom, aqui, e se aqui está falando em altura, aqui é 90, aqui é 90. A gente sabe que toda vez que eu tiver um triângulo e traçar um segmento paralelo a qualquer um dos lados, esse triângulo menor aqui será semelhante ao maior. Se você quiser, você pode afirmar também que nesse triângulo menor eu tenho um ângulo de 90 e o ângulo A, no triângulo maior eu tenho um ângulo de 90 e o ângulo A. Caso A, fica a critério de vocês. Tá? Então, está provado que o triângulo EDA é semelhante ao triângulo BCA. Lembrando que ó, o ângulo E é igual ao ângulo B, por isso que eles vêm primeiro aqui. O ângulo D é de 90 e o ângulo C é de 90, tá aqui. E o ângulo A é um ângulo comum, tá? Essa ordem aqui, ela tem que ser obedecida, tá? Bom, eu vou extrair os dois triângulos semelhantes. Então, tem um triângulo maior, tá? Cujas medidas, e um triângulo menor, cujas medidas aqui são 2,2 e x mais 3,2. E do triângulo menor, 0,8 e 3,2. Bom, considerando que esse ângulo é de 90, esse ângulo é de 90, e esse ângulo aqui é igual a esse, tá? E esse ângulo aqui é igual a esse, eu posso montar a proporção. 2,2 que se opõe ao ângulo de um tracinho, está para 0,8 que se opõe ao ângulo de um tracinho, assim como x mais 3,2 que se opõe a 90, está para 3,2 que se opõe ao ângulo de 90, tá? Algumas simplificações, por exemplo, aqui 22, 2,2 e 0,8, cada um tem uma casa decimal, então eu posso ignorar as casas decimais. Além disso, eu posso dividir aqui por 2. Eu passo a ter 11 sobre 4. Além disso, eu posso dividir aqui e aqui por 4. Mas como assim, professor? 32 não seria 8? Então, isso vai ser 0,8. Agora sim, eu multiplico cruzado. X mais 3,2 é igual a 11 vezes 0,8, que é 8,8. O 3,2 está somando, passo para lá subtraindo, resposta final, 5,6 metros. Que é justamente o que eu queria, né? Eu não chamei de X a parte da rampa que ainda falta caminhar? Então, é só isso que eu queria, tá? Questão 8. Em um mapa, o Parque Industrial P, as cidades A, B, C e D estão dispostas conforme a figura a seguir. Sendo AB
paralela a CD, então só de falar que AB é paralela a CD, eu já garanto que o triângulo PDC é semelhante ao triângulo PAB. Tá? Então, ó, triângulo PDC, que é o triângulo menor, é semelhante ao triângulo PAB. Ok? Bom, sabendo que, na realidade, AB mede 40 km, AD 30 km, DC 25 km. Determine a distância de A até o ponto P. Então, eu quero saber essa distância total aqui, ó, tá? Lembrando que eu resolvi não chamar essa distância que eu quero de x, eu chamei essa distância aqui. Então, a minha resposta é a distância daqui até aqui, ou seja, x mais 30. E eu preciso achar o x primeiro e depois o 30. Bom, como eu tenho um lado paralelo aqui, já falei que os triângulos são semelhantes, eu vou desenhar esses triângulos separados. Então, eu tenho um triângulo menor aqui, de 25x, tenho um triângulo maior aqui, de x mais 30 e 40. Bom, posso falar que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui é o mesmo desse, e esse ângulo aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, são iguais, tá? Então, partindo disso, eu posso montar a proporção. X, que se opõe ao ângulo de 3 tracinhos, está para x mais 30, que se opõe ao ângulo de 3 tracinhos. Por isso que é importante identificar os ângulos, para na hora de montar a proporção, tá? Assim como 25, que se opõe a 2 tracinhos, está para 40, que se opõe a 2 tracinhos. Lembrando sempre que, ó, x e 25 pertencem ao mesmo triângulo, tá? Eu não posso mesclar aqui, não. Quando eu definir fazer a proporção do menor para o maior ou do maior para o menor, tanto faz, eu tenho que obedecer essa relação. Os numeradores têm que sempre pertencer ao mesmo triângulo, tá? Bom, obviamente eu vou simplificar aqui por 5, vou passar a ter 5 oitavos, e vou multiplicar cruzado, já que não dá para simplificar mais nada, né? 8x igual a 5x mais 150. Perceba que o 5 multiplica o x e o 30. Se o 5 passar para lá, 8 menos 5 dá 3x, o 3 passa para lá dividindo, a resposta é 50. Lembrando que eu não quero achar x, eu quero achar x mais 30, tá? Que é aqui, ó, x mais 30. Então, 50 mais 30 igual a 80 km. O bom dessa questão aqui é que quem elaborou a questão não colocou a resposta 50. Poderia ter colocado como um distrator, tá? Para ver se vocês iam prestar atenção na hora de marcar. Bom, questão 11, ela é uma questão que relativamente ela é grande o texto, mas a questão em si ela é bem tranquila, tá? Leia o texto a seguir. Tales, o grande matemático do século 6 a.C., foi também um próspero comerciante. Certa vez visitou o Egito em uma viagem de negócios. Nessa ocasião, ele assombrou o faraó e toda a corte egípcia, medindo a altura da pirâmide de Quéops, cuja base é um quadrado de 230 metros de lado. Para calcular a altura da pirâmide, Tales fincou verticalmente no solo uma estaca que ficou à altura de 1 metro acima do solo. As medidas de comprimento da sombra da pirâmide e da sombra das estacas são, respectivamente, 255 metros e 2,5 metros. Tá? Com base nas informações do texto, vale afirmar que a altura da pirâmide é. Então, primeira coisa, eu quero determinar a altura da pirâmide. Eu quero determinar isso aqui, ó, que eu vou chamar de H. Ok? Bom, existe essa medida aqui e junto aqui forma-se um triângulo. Tá? Esse ângulo aqui é de 90 e aqui eu tenho um triângulo. Bom, qual que é a medida da base desse triângulo? Isso daqui é a metade da medida da base. Se a base é 230, isso aqui vai ser 115, que é a metade. Essa aqui é a sombra. A sombra foi informada aqui, ó, 255 metros. Tá? Desculpa, tem uma informação aqui antes. Que a estaca tem 1 metro acima do solo. Então, aqui está a estaca. De novo, ó, vou formar outro triângulo. Se ela for perpendicular ao solo, aqui é 90 graus também, tá? Bom, então aqui eu tenho 1 metro acima do solo, tá? Outra informação aqui é essa sombra aqui da pirâmide e tem a sombra da estaca, que é 2,5 metros. Vou apagar aqui porque ficou um pouquinho embolado aqui, tá? Na próxima figura eu coloco os triângulos. Então eu tenho essas medidas aqui. Então, pessoal, olha só, eu vou ter esse triângulo, o ângulo de 90 graus aqui, e tem esse triângulo aqui, que também é 90 graus aqui, ó. Eu posso afirmar que esses ângulos aqui são de 90. Ok? Bom, se aqui consideramos raios solares como eles sendo retas, né? Esse ângulo aqui vai acabar sendo igual a esse, porque essas retas passam a ser paralelas. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo, eu passo a ter uma semelhança de triângulos. Basta eu pegar os dados e colocar aqui, ó. A altura está para 1, assim como essa base está para essa base. Lembrando que essa base toda é o somatório, que ela vai daqui até aqui, ó. Tá?
que é a somatória de 115 com 255, que dá 370. Resumidamente, H, a altura, está para 1, assim como 370 está para 2,5. Nesse caso, H sobre 1 é H, e 370 dividido por 2,5 dá 148. Quem tiver dúvida nessa divisão, pode fazer da seguinte forma. Acrescenta uma vírgula e um zero aqui e troca essa divisão de 370 por 2,5 por 3.700 por 25. Tá? Então, aí é só fazer essa conta. 3.700 dividido por 25. 37 por 25 dá 1, 1 vezes 25 dá 25. Sobra 12. Abaixo um zero. Isso vai dar 4. 4 vezes 25 dá 100. Sobra 20, acrescenta um zero. E aí dá 8. 8 vezes 25 dá 200. Resto zero. 148. Ok? Aqui uma observação, né? Se você errasse uma casa decimal aqui, você poderia se equivocar nas respostas, né? Ou marcar a letra A ou marcar a letra E. Tá? Última questão. Para mim, a questão mais difícil dessa lista, tá? Talvez aqui vocês tivessem mais dúvida. Essa daqui. Em uma rua, um ônibus com 12 metros de comprimento e 13 de altura está parado a... Deixa eu só marcando os dados aqui. A 5 metros de distância da base de um semáforo. 5 metros está aqui. O qual está a 5 metros do chão. Então, a altura do semáforo aqui é 5 metros. Atrás do ônibus, para um carro cujo motorista tem os olhos a 1 metro de altura e 2 da parte frontal do carro. Então, aqui, ó, ele está aqui 1 metro de altura e está 2 aqui, ó, da parte frontal, tá? Conforme indica a figura. Determine a menor distância de D em que o carro pode ficar do ônibus, de modo que o motorista possa enxergar o semáforo inteiro. Bom, qual que é a proposta dessa questão, pessoal? Esse carro está nessa posição aqui. Nessa posição aqui, ele consegue enxergar o semáforo. Mas a proposta da questão é que você aproxime com o carro, de forma que ele ainda consiga visualizar o semáforo, tá? E fique a menor distância possível do ônibus, tá? Então, aqui, provavelmente, ele vai conseguir andar um pouquinho mais para frente, tá? Aquelas pessoas que dirigem, provavelmente pais de vocês, quando estão atrás de um ônibus, se eles ficarem colados na traseira do ônibus, eles não conseguem enxergar o semáforo, então eles só vão poder arrancar quando o ônibus arrancar, né? Então, se eles pararem um pouquinho mais atrás, eles vão poder conseguir ter um campo visual no caso do semáforo, tá? Então, a proposta desse exercício é essa. Eu quero saber o quanto que eu posso aproximar aqui para continuar visualizando o semáforo e ficar mais próximo possível do ônibus, tá? Então, aqui, o meu carro vai movimentar. Olha que bonitinho o meu movimento aqui, tá? Então, o campo de visão dele está aqui, ó. Então, ele continua ainda vendo o semáforo, ok? Bom, aqui agora eu preciso de inserir mais alguns elementos geométricos aqui. Eu vou inserir esse elemento aqui e formar que figura aqui? Um triângulo, tá? Bom, além disso, eu vou traçar esse segmento aqui, que vai ser paralelo a esse, porque aqui vai estar passando pela altura do ônibus, já que a altura dele eu conheço. Então, desse triângulo aqui, eu vou pegar algumas medidas. Por exemplo, aqui, daqui até aqui é 5. Eu sei que daqui até aqui é 1. Então, eu posso dizer que se aqui é 1, aqui vai ser 4. A altura do ônibus é 3 metros. Então, se daqui até aqui tem 1, sobram 2 para cá. Ok? Bom, essa base daqui até aqui seria 5, mais 12, mais 2, mais um D aqui que eu tenho aqui. Tá? Então, eu vou poder copiar, né? Ou desenhar novamente esses triângulos aqui e fazer uma semelhança de triângulos. Tá? Como aqui, esse lado aqui, ele é paralelo a esse, eu já posso garantir que esses triângulos são semelhantes. Ok? Então, eu posso montar uma proporção com os lados homólogos. Então, um triângulo grande seria 4, e aqui seria 5 mais 12, mais essa medida que eu quero descobrir, que é D, mais 2 metros. Então, ó, 5 mais 12, 17, mais 2, 19. Então, D mais 19, tá? E a altura aqui, 4. Esse triângulo menor aqui, ele vai ser 2, e aqui vai ser D mais 2. Bom, isso aqui é a altura, isso aqui é a altura, esse ângulo aqui é o mesmo desse, esses triângulos são semelhantes, e aí eu posso montar a altura sobre a altura é igual base sobre base, tá? Então, 4 sobre 2, que eu vou simplificar ambos por 2, ou 4 está para 2, assim como D mais 19 está para D mais 2.
Simplificando ali, eu tenho 2 sobre 1, multiplicando cruzado, eu vou ter 2D mais 4, já multiplicando os 2 aqui por 2, é igual a D mais 19. O D passa para cá, o 4 passa para lá, vai ficar D menos D, que é D, e 19 menos 4, 15. 15 metros é a minha resposta, letra A. Ok? Questãozinha aí, essa exige um pensamento um pouquinho fora da caixa aí para poder imaginar esse triângulo aí, né? Mas de exercícios fáceis e difíceis, a gente vai seguir na vida. Ok, pessoal? No mais aí, descanse, divirta-se e seja feliz, pois o fim de semana chegou. Apesar de hoje ser quinta-feira, tá? Eu não tenho mais aula com você essa semana. Então, tenha um excelente final de semana. Qualquer coisa que precisar, estou aí. Meu muito obrigado. Que vocês tenham um excelente dia. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.